Muito obrigado pela participação de todos aí. Primeiramente, aí, agradecer ao Alessandro Prado aí por mais um webcast aí, trazendo mais informações sobre o MAP aí. Alessandro, para quem não me conhece, Jonas Manuel. Trabalho 8 anos em tecnologia Microsoft. Fico feliz em fazer mais um trabalho com o Alessandro aí. Alessandro, muito obrigado aí. Pode iniciar, viu? Obrigado, Jonas. Boa noite, pessoal. Como o Jonas falou, meu nome é Alexandre Prado. Eu trabalho num parceiro Microsoft como especialista de tecnologia de Microsoft. Sou MVP em Windows Expert Pro. Sou certificado em algumas tecnologias de Microsoft, né? Aqui tem os meus contatos, para quem não tem meus contatos ainda, fiquem à vontade para me contactar, para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Gostaria de agradecer ao Jonas pelo convite e a todos vocês que estão participando aqui, ok? E como o Jonas falou, hoje a gente vai falar sobre o MAP, né, o Microsoft Assessment Plan. Não sei se todos conhecem, ou se alguém conhece o MAP, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa ferramenta que boa parte dos consultores, de profissionais que trabalham com consultoria e que outros profissionais também que trabalham na área de tecnologia acabam utilizando para uma série de atividades, como relatórios, como consolidação de servidores, assessment da própria infraestrutura. Ok? Bem, antes de mais nada, né, nós temos a nossa agenda. Nós vamos estar falando sobre o que são Solution Accelerator, o próprio MAP, né, a consolidação de servidores, coleta de dados e os relatórios que são apresentados ao término da utilização do MAP. Tá? Bem, antes de mais nada, o Solution Accelerator são uma série de ferramentas, né, da Microsoft, visando desde o planejamento até a implementação com segurança e o gerenciamento. E a gente está falando do próprio MAP, né, o Microsoft Assessment Plan, o MDT também, para quem não conhece, é uma ferramenta de deployment de sistemas operacionais, né, o Security Compliance Manager, e a gente tem também outras ferramentas, como o IPD, né, que também são muito úteis quando a gente está fazendo a implementação de algumas ferramentas Microsoft, né, de tecnologias Microsoft. Tá? Bem, o que é o MAP? O MAP, na verdade, ele é uma ferramenta gratuita, né, onde a gente pode rodar ela na nossa infraestrutura, na nossa rede. Tá? A gente não precisa instalar nenhum agente em nenhuma máquina. Tá? Basta que eu tenha uma credencial administrativa com permissões administrativas para fazer essa varredura na nossa rede. É utilizada para simplificar e dinamizar o processo de planejamento, de avaliação da infraestrutura. Né? E aí, quando a gente está falando avaliação e planejamento, a gente está falando no sentido de descobrir, de avaliar o que nós temos na rede, o que nós temos na nossa infraestrutura, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aumentar a capacidade da nossa infraestrutura e consolidar servidores, né, identificar quais são os servidores que possam ser virtualizados, aqueles servidores que possam ir para a nuvem, desktops que estejam prontos para receber Windows 7 e Windows 8, né? Ou seja, preparar o nosso ambiente para que a gente possa fazer um processo de otimização, um processo de implementação de novas tecnologias. Tá? Os principais benefícios aí do MAP, né, a gente está falando de um inventário, tá, que ele faz um levantamento e traz um relatório apresentando o que foi coletado, né? E aí a gente está falando disso aí para quê? Desde o Windows Client, o Windows Desktop, né, até servidores, SQL, virtualização, verifica se há necessidade de aquisição de licenças, enfim, uma série de situações em que o MAP vai ser muito útil. Tá? E o melhor de tudo, ele é gratuito. Tá? Você não paga nada para ter acesso ao MAP. E boa parte dos consultores que eu vejo e que utilizam o MAP, né? Eu utilizo muito o MAP
no dia a dia, fazem uso exatamente quando? Quando a gente chega na infraestrutura de um cliente, a gente não conhece aquela infraestrutura, nós não sabemos o que nós vamos encontrar ali. E muitas vezes para oferecer um serviço de qualidade, para identificar uma necessidade do cliente, ou para até mesmo fazer uma consolidação de servidores, o MAP nos facilita nesse caminho, desde mostrar ao cliente o que ele realmente tem na sua infraestrutura, o que pode ser melhorado, o que pode ser levado para a nuvem e por aí vai. Tá? Então ele pode fazer avaliação, né, inventário sem precisar do agente, ou seja, eu não preciso distribuir nenhum agente na rede. Basta que eu rode essa ferramenta com uma credencial administrativa e aí ele vai fazer todo esse processo de avaliação e de inventário na nossa infraestrutura. Tá? Só lembrando, pessoal, ao final a gente vai ter aí o perguntas e respostas, e aí deixem as perguntas e respostas para o final, ok? Continuando aqui com a nossa sessão. O que é a consolidação de servidores? Quando a gente fala de consolidação de servidores, a gente está partindo do pressuposto de que nós temos vários servidores na nossa infraestrutura, nós queremos identificar quais são aqueles servidores em que eu posso virtualizar, aqueles servidores que estão sendo subutilizados, aproveitar essa carga que está sendo subutilizada e adequar, né? Dizer quantas VMs, por exemplo, eu posso ter num host de virtualização, ou qual servidor eu posso virtualizar. Né? E aí cria cenários hipotéticos para que a gente possa fazer uma consolidação, um reescalonamento dessas servidores. Tá? Com isso, com essa consolidação de servidores e com essa avaliação, a gente pode identificar quais são os recursos subutilizados, determinando quais são os candidatos que podem ser virtualizados. E isso é muito interessante hoje, não só hoje, já vem de algum tempo, né? Com a chegada, vamos colocar assim, com a popularização da virtualização, o MAP facilita o processo de quê? De criar um inventário detalhado, dizendo, olha, esse servidor é um servidor bom para ser virtualizado. Esse servidor que você tem virtualizado, que é um servidor de virtualização, host de virtualização, ele está subutilizado, ou a carga dele pode ser melhorada. E isso faz com que a gente apresente um resultado bem maior para o nosso cliente, na nossa empresa. Né? E isso sem você precisar ficar estudando, analisando quais são os meus servidores, vou entrar nesse servidor aqui, vou passar um dia todo verificando, logando em todos os servidores, vendo quanto que eu tenho de memória, quanto que eu tenho de disco. Não, o mapa ele já traz todos os detalhes para quê? Para que você possa fazer essa consolidação. Ok? E esse relatório que ele nos fornece, ele é muito detalhado. E aí ele traz uma medição mostrando desde o uso de CPU, memória, disco e rede, para quê? Para que a gente possa adequar esses servidores num ambiente de virtualização. A carga, né, de consolidação de servidores, né? A gente roda esse agente. Depois eu vou mostrar aqui com detalhes alguns relatórios que nós temos. Tá? Então ele faz esse inventário de servidores, coletando esses dados. Ao final ele vai gerar uma série de relatórios. O que são essas séries de relatórios? São relatórios baseados no que foi coletado durante a avaliação do MAP. E aí ele vai te dizer, olha, você tem esse cenário aqui. Você pode virtualizar ou esse é um cenário que pode ser virtualizado. Esses servidores podem ser utilizados num cenário de virtualização. Ou olha, você tem esse servidor aqui que tem X de memória e precisa de um pouco mais de memória. Enfim, ele faz toda essa análise e te traz um relatório muito profundo,
e muito detalhado do teu cenário propriamente dito. Tá? E lembrando, tudo isso é gratuito. Tá? Como é feito esse inventário, Alexandre? O MAP, nós podemos definir se a coleta vai ser feita por computadores baseados em Windows, em Linux, em VMware, ou seja, há algum tempo atrás nós não tínhamos essa possibilidade de pegar servidores VMware ou servidores baseados em Linux, identificar, fazer com que o MAP pudesse identificar esses servidores, nos fornecer um relatório já com esses servidores também, né? Nem o Windows Azure, por exemplo. E hoje, na versão atual, que é a versão 8, nós temos também a possibilidade de identificar servidores como MySQL, Oracle e Sybase. Então a gente diz quais são os tipos de cenários que nós queremos que ele faça essa varredura, né? E aí ele vai nos mostrar, a gente vai dizer, olha, eu quero que você identifique se eu tenho servidores, vamos supor, servidor VMware, servidor MySQL. Ótimo, ele vai identificar lá quais são os servidores de VMware, servidores MySQL, vai identificar e no final ele vai trazer um relatório detalhado. Como é feito esse relatório? Ele vai varrer o nosso AD, precisa ter acesso a toda a rede para poder fazer essa varredura. Ele faz essa varredura em todo o teu ambiente. Ele não vai chegar você não precisa instalar o agente, como eu falei, o que já facilita muito o trabalho. Tá? Depois disso, voltando um pouquinho antes, uma das novidades da versão atual é você fazer um cenário em que você estivesse migrando servidores para o Windows Azure. Como a gente sabe hoje, com essa possibilidade de ter servidores na nuvem, né, que é chamado de Private Cloud, a nuvem privada da Microsoft, ou a nuvem que a Microsoft disponibiliza, o Windows Azure, a gente pode também fazer um cenário em que nós estivéssemos, por exemplo, migrando servidores da nossa infraestrutura interna para o Windows Azure. Tá? E isso facilita muito quando a gente tem clientes que estão planejando migrar ambientes como SQL, por exemplo, ou até mesmo migrar de servidores MySQL, Oracle ou Sybase, por exemplo, para SQL ou Windows Azure. Tá? Outra possibilidade também é você fazer uma avaliação do teu cenário de Exchange. Por exemplo, se você quiser ter um ambiente híbrido entre Exchange local e Office 365. Fazer uma relação de Alexandre, eu quero avaliar se o meu parque de estações clientes com Windows 7 está apto a migrar para o Windows 8. Ou se eu ainda tenho o Windows XP, se está apto também a migrar para o Windows 7 ou o Windows 8. Eu tenho servidores 2003, eu quero verificar se esses servidores estão aptos, estão prontos a migrar para o Windows Server 2003. Perdão, Windows Server 2008, 2082, 2012 e por aí vai. Também é possível, tá? Como são feitas essas coletas? Não, como eu falei, não, é sem agente, tá? Uso WMI. Né? Ao final você vai ter uma série de relatórios. Esses relatórios são muito precisos, como eu falei, e eles trazem uma série de informações que também são muito precisas. Né? Então, por exemplo, se eu quiser verificar
desde processadores lógicos, disco, tudo isso é coletado e mostrado. Esse inventário de hardware é utilizado em várias oportunidades para quê? Para que a gente possa identificar quais são aqueles servidores, aquele ambiente que o nosso ambiente, se o nosso ambiente está pronto para um tipo de migração, seja uma migração de, como eu falei agora há pouco, de Windows Desktop, Windows Client, ou até mesmo de servidores. Se eu tiver o meu Exchange, eu quero ter um ambiente misto com Office 365. Enfim, eu posso ter todo esse cenário sendo utilizado para poder mostrar para o cliente como vai ser a migração, o que precisa para fazer um tipo de migração. E a gente sabe que muitas vezes os clientes querem ver o que realmente vai acontecer. Mesmo a gente como consultor, ou como profissional, ou como administrador de rede, o cliente ele quer ver o quê? Ele quer ver funcionando, ele quer ver se realmente o que é preciso para ele, para ele adequar a infraestrutura dele, se ele precisa adicionar memória, se ele precisa comprar licença, se os servidores dele estão subutilizados ou não, enfim, tudo isso ele precisa avaliar se está funcionando, se ele precisa pagar mais alguma coisa. E quando a gente está falando de investir um tempo do cliente para que haja esse tipo de situação em que o cliente vai precisar fazer um investimento muito alto para migrar, ou ele tem esse medo de que eu vou precisar gastar muito dinheiro para migrar, você tendo a ferramenta como o MAP para mostrar que muito do que é gasto, ou muito do que é investido, você não vai precisar gastar, ou ele não vai precisar gastar tanto, muito já está até pronto, ele já tem ali, e muitas vezes você mostrando, por exemplo, na parte de consolidação dos servidores, você mostrar para ele, olha, hoje você tem 10 servidores, e que esses servidores, você pelo menos 5, vou dar um caso esporádico, de repente 5 servidores estão sendo subutilizados, ou estão consumindo recursos que não faz sentido ele ter servidores físicos. E aí você começa a mostrar que ele vai economizar energia, que ele vai economizar em monitoramento, em gerenciamento. Isso faz com que o trabalho de um consultor ou de um administrador de rede possa ser mais bem apreciado e demonstre um valor enorme quando você está utilizando uma ferramenta. E, como eu falei no início, você está utilizando uma ferramenta grátis. Você pode instalar ela no seu próprio notebook, seu próprio desktop, e utilizar ele fazendo sempre sua varredura a partir da sua própria estação, uma vez que ele não precisa de nenhum agente. Tá? A parte de avaliação, o que ele faz com essa avaliação mesmo? Ele verifica, né, na parte de consolidação de servidores. Então, eu estou focando mais em consolidação de servidores, porque com essa questão de virtualização, a gente vê muitos servidores, muitas empresas utilizando ainda servidores físicos, por exemplo, um file server físico, porque a empresa ainda não conhece ou não confia em virtualização. Então, com isso, a gente pode mostrar aos clientes que ele não precisa ter aquele receio de ter um determinado função de servidor virtualizado. E aí, essa parte de avaliação de consolidação de servidores, ele mostra desde CPU, memória, rede, disco, né?
ele faz uma lista do seu ambiente e depois ele mostra uma análise dos resultados. Tá? Eu vou compartilhar minha área de trabalho aqui para mostrar como é o próprio mapa. Eu não tenho nenhum servidor conectado aqui, eu só quero que vocês vejam o próprio mapa, tá ok? Bem, eu estou compartilhando a minha tela aqui, acredito que vocês estejam vendo a minha tela, né? Jonas, você está conseguindo ver a tela aqui que eu estou mostrando? Sim, Alessandro, pode dar continuidade. Beleza. Bem, pessoal, essa é a tela do map, tá? Como vocês podem ver, ele já vem preparado para computação nas nuvens, tá? Windows Azure. Capacidade de máquinas virtuais no Windows Azure, Office 365, né? Livraria de hardware, ambiente de desktop. Então você vê desde descoberta do Internet Explorer, qual tipo de Internet Explorer nós temos no nosso ambiente, Office 2010, quais são as estações que estão prontas para o Office 2010 ou que já tem o Office 2010, ambiente do Office 2013, Windows 7, Windows 8, na parte de servidores, Windows Server 2008 R2, Windows 2012, descoberta de servidores legados, de aplicações web. Na virtualização de desktop, ele também trabalha fazendo o quê? Identificando o que há na rede e que possa ser virtualizado, ou seja, quais são o cenário possível de virtualização de desktop. E aí vai mostrar desde o FimPC até planejamento de virtualização de desktop. Tá? E aí, novamente, ele faz aquele levantamento de hardware, identificando o que é possível, o que é recomendado de virtualizar. Tá? Na virtualização de servidor, ele demonstra a consolidação de servidores, né? Ambiente de nuvem privada, descoberta de máquinas virtuais, migração de VM, que antes a gente não tinha, né? Hoje a gente tem. Se a gente está planejando, um cliente está planejando migrar de VMware para Hyper-V, então ele começa já a demonstrar quais são os caminhos a serem seguidos para migrar de VMware para Hyper-V. Tá? Banco de dados, então aqui nós temos SQL, Windows Azure, MySQL, Oracle, Sybase, né? Identificação de contas de usuário, ou seja, eu quero, algum tempo atrás eu estive no cliente, ele precisava fazer uma avaliação ele sabia que tinha muitas contas de usuário e que há muito tempo não era feito na limpeza no AD. O usuário saía da empresa, eles iam lá e desabilitavam a conta, mas aí a estação que era do usuário do notebook, por exemplo, ou desktop mesmo, que era daquele usuário que saiu da empresa, ela não foi dado baixa no AD. Então ele queria identificar qual a quantidade de usuários e de estações, por exemplo, que ele tinha. Ele sabia que tinha algo em torno de, vamos supor, ele tinha 400 usuários. Mas quando nós passamos o MAP, apareceu cerca de 1.500 usuários. Ou seja, ele tinha 3 vezes mais, 3 vezes e meia mais do que realmente ele tinha de usuários de estações na rede. Sumário de uso de SharePoint, também acontece isso, Exchange, Configuration Manager, Endpoint, Link, né? Inventário e aí a gente tem inventário mostra o resultado desse inventário, né? Mostra o inventário, um sumário do ambiente Windows, Linux e de performance. Se a gente olhar aqui, quando eu clico aqui na aba esquerda, ele mostra o que eu quero fazer. Por exemplo, aqui, eu clicando em banco de dados, eu vou criar um banco de dados. Por exemplo, eu vou dar um nome para esse banco de dados. Lembrando, ele instala um SQL Express dentro da minha estação aqui para coletar essas informações. Tá? Como eu estou na minha máquina, eu vou só criar o banco de dados e não vou executar nada.
Tá? Eu só vou fazer aqui os passos, mostrando para vocês como a gente poderia utilizar. Vocês podem ver que a gente tem aqui computadores Windows, computadores Linux e Unix, VMware, dispositivos ativos e usuários ativos. E aí eu vou marcando as caixinhas, supondo que no meu ambiente eu tenho todos esses produtos aqui. Eu quero identificar na minha infraestrutura o que eu tenho. E aí eu vou marcando as caixinhas e o mapa já vai entendendo que esses são os cenários de inventário que ele vai ter que me mostrar. Ok? No próximo passo, eu digo qual vai ser o método de descoberta. Eu digo se vai ser através se ele vai utilizar o serviço de domínio do Active Directory, se vai utilizar o Configuration Manager, o que é bem interessante de utilizar, né? Ou seja, se eu quero utilizar a infraestrutura existente de Configuration Manager para localizar, fazer esse inventário, tá? Posso marcar aqui. No próximo passo, se eu entro com o meu nome, eu não estou no domínio, então eu precisaria de uma credencial de domínio, tá? Vou colocar aqui um... Opa. Estou entrando com a credencial, não estou em nenhum domínio, tá? Ele vai procurar, ele vai dizer que não tem domínio, é só para que vocês vejam aí como funciona. Eu vou entrar com o meu domínio e a minha conta de domínio, a minha senha, e após isso eu vou dizer o que eu quero fazer. Como eu não estou no domínio, ele provavelmente ele avisa aqui que eu não estou no domínio, tá? Mas é só para que vocês possam entender. Entro com a minha credenciais de domínio, com o meu nome de domínio, e ele, lembrando, você precisa ter permissões administrativas para poder fazer essa varredura, ok? Depois disso, ele vai fazer todo o processo de conexão, vai fazer checagem da minha conta, se ela tem credencial, e por aí vai. Depois disso, ela vai fazer o inventário, vai começar a varrer a minha rede, tá? E aí, lembrando, à direita, ele vai fazer coleta de inventário de dados para Cloud Computing, ou seja, vai verificar quais são os cenários para o Windows Azure, a capacidade que eu tenho pronta aqui para executar cenários de migração para o Windows Azure, de Office 365, tá? De desktop. Ele vai mostrar a mesma coisa. Quais são as estações que estão prontas para o Windows 8, as que estão prontas para o Windows 7, para o Office 2010 e para Office 2013, e vai verificar, inclusive, qual o cenário, né, a descoberta para o Internet Explorer. O que eu tenho de Internet Explorer na minha rede, o que pode ser migrado e o que não pode ser migrado, por exemplo. Na parte de servidores, ele faz a coleta de dados para ambientes de Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, descoberta de aplicações web, descoberta de servidores legados, né? Virtualização de desktop, vai desde o FreePC, né? Que é uma versão voltada para a empresa, uma versão customizada de um sistema operacional cliente, para determinado tipo de cenário de virtualização de desktop, tá? Faz um capacity planning do teu cenário como um todo, propondo algo que pode ser implementado visando a virtualização de desktop, né? Faz levantamento de hardware. Aqui, por exemplo, ele está mostrando um cenário fictício, ok? Virtualização de servidor. Faz uma consolidação, ele vai identificar quais são os servidores que nós temos, o que pode ser migrado para um ambiente virtual e o que não pode, o que está precisando que você dê uma olhada, que você intervenha, né? Migração do VM, como eu havia falado, ambiente
banco de dados com SQL, com Windows Azure, MySQL, Oracle, Sybase, né? Levantamento de dispositivos e usuários e os resultados como são apresentados. Tá? Algo muito importante aqui que como eu falei, muitos ainda não conhecem o MAP e não sabem o poder que ele tem, o que ele pode realmente nos oferecer de bom, o que ele traz de bom. Então, as ferramentas da Microsoft hoje elas têm uma singularidade que as próprias ferramentas, e aí a gente está falando do MAP, do MDT, do IPD, Security Manager, todas essas ferramentas, nas próprias ferramentas mesmo, já vem aqui uma série de recursos adicionais, como por exemplo, acesso se eu clicar aqui, ele vai direto para a homepage do MAP. Se eu clicar aqui embaixo, ele vai para o wiki de treinamento do MAP. E por aí vai. Eu posso ir direto para os fóruns, posso fazer o download da aplicação, de relatórios, de exemplo. Né? Ou seja, aqui na própria ferramenta já te dá um caminho de aprendizado. Tá? Eu vou voltar para a apresentação, tá ok? E aí, os resultados, né? Ele mostra para a gente, depois que faz essa avaliação, ele roda essa ferramenta, já vi casos, dependendo da sua rede, vai levar um tempo, né? Não é algo simples, lembre-se que ele vai estar varrendo toda a rede, vai estar identificando todo o teu cenário, dependendo da infraestrutura que você estiver utilizando, dessa rede, dessa empresa, de quantos servidores você tem, vai levar algum tempo. Tá? Isso pode levar de horas até 1 ou 2 dias, dependendo do cenário. Já vi casos de levar 2, 3 dias para completar toda essa varredura, mas é algo que não interfere, não gera carga na sua rede e ao final ele vai te dar um relatório, vai te dar uma proposta do que você deve fazer para a consolidação de servidores, por exemplo, para virtualização, para implementação de desktop, para migração de VMware para Hyper-V, né? E ao final ele vai te dar um estudo prévio do retorno desse investimento que você vai propor para o seu cliente, tá ok? Bem, toda vez que eu costumo falar, né, de alguma ferramenta, eu costumo dar algumas dicas para que vocês possam aprender e também saber mais sobre essa ferramenta. No site microsoft.com/map você vai ter todas as informações precisas, né, sobre o MAP, é o site da Microsoft para o MAP. Né? Abaixo nós temos aí o link para fazer o download do MAP. Né? Dentro do TechNet Week também tem uma série de artigos sobre o Microsoft Assessment Planning. Tem o blog também da equipe do MAP. E aí a gente tem também o MDT, que é voltado ao Microsoft Deployment Toolkit, uma ferramenta de deployment para sistemas operacionais. O Security Compliance e alguma série de demos, de datasheets, de vídeos falando sobre o MAP também. Tá? E lembrando também que no TechNet Brasil nós temos o Microsoft Virtual Academy, que tem uma série de cursos de treinamento, inclusive um do MAP. Só para vocês terem uma ideia de quão importante o MAP se tornou hoje em dia. Então tem um treinamento dentro do Microsoft Virtual Academy, falando sobre o MAP. Não só o MAP, tem outros treinamentos, tem treinamentos de Windows 7, de Windows 8, de virtualização, de Windows Server 2012, treinamentos preparatórios para a prova. Então, o caminho para aprendizado realmente é o Microsoft Virtual Academy.
Tá? Além disso, né, para quem estiver pensando de fazer um treinamento mais profundo, tem o Microsoft Learn, né, o TechNet Brasil e o MSDN para desenvolvedores. Tá? E eu gostaria de convidar vocês para que, na verdade, a partir de amanhã, nós vamos ter um treinamento, um evento virtual chamado MVP Virtual Conference 2013, começando amanhã, a partir das 9 horas. Amanhã vai ter consumerização e uma série de outras sessões. Serão várias trilhas, aí a gente vai ter virtualização, vai ter gerenciamento, SQL, consumerização, amanhã tem a de consumerização, eu vou estar falando também na trilha de consumerização. Então convido a vocês a participarem do MVP Virtual Conference a partir de amanhã e até quinta-feira. E acreditem, é um conteúdo muito bom que vai falar sobre situações reais do dia a dia. Então, para quem trabalha nessa área, na área de TI, na área de consultoria, quem é administrador de rede, pode ter certeza que vai ajudar bastante a entender um pouco mais sobre as tecnologias que estão chegando, sobre o que vem por aí e o que vai se tornar uma tendência no dia a dia. Ok? Eu vou parar a gravação por aqui. A gente tem algumas perguntas e aí a gente fiquem à vontade para fazer.